O desenho animado de Chaves é ruim? Ele não presta? Não vale a pena assistir? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, galera. Existem várias críticas que são feitas diariamente para o desenho animado de Chaves. No vídeo de hoje eu vou esclarecer elas, vou dizer se eu concordo e vou falar alguns fatos aqui. Então, roda a vinheta. Eu vou fazer mais ou menos parecido com o que eu fiz no último vídeo, em que eu falei sobre o Kiko do Kiko e Sua Turma e o Kiko do Chaves. Eu vou fazer uma comparação de como é no seriado e como é no desenho. E eu vou começar pela abertura. A abertura de Chaves, no original, é este programa de Espírito e são apresentados todos os personagens. Enquanto na abertura brasileira, que foi feita pelo SBT, aparecem os rostos de todos os personagens e esses rostos são retirados de diversos episódios específicos. Já no desenho animado, eles fazem uma música um pouquinho diferente. Tanã, tanã. Eu vou colocar o toquinho pra vocês depois. E fica uma coisa bem realmente infantil. O desenho animado de Chaves foi feito para ser infantil. E, inclusive, eu vou falar para vocês aqui depois o porquê não deu muito certo. Aí agora eu vou falar sobre a abertura, porque essa abertura ficou completamente diferente. Eu, inclusive, encontrei críticas sobre ela, porque ficou uma música bem nada a ver. E eu, atualmente, sou obrigado a concordar. Acabou ficando um pouco nada a ver com o seriado. Eu acho que dava para ter feito uma aberturazinha que fosse, por exemplo, o Chaves apresentando sobre a vida dele na vila e ficaria muito mais criativo e legal. Agora eu vou para o segundo ponto do desenho animado que é criticado, que é em relação aos episódios. Existem muitos episódios do desenho animado que não tem nada a ver com a versão clássica. Como eu já falei aqui no canal, o desenho animado de Chaves ele não pôde ser feito com os dubladores originais do seriado. Ele não pôde ser feito com a Chiquinha estando presente. E ele não pôde ser feito com os episódios sendo reproduzidos. A primeira e a segunda temporada do desenho animado é recheada apenas de episódios que são copiados Sim, seu Madruga não custa nada, eu olho com o olhinho só assim, diz que sim, anda assim. da série original. A partir da terceira temporada até a sétima temporada, são apenas episódios que foram criados pelos roteiristas. E tem muita ficção. Eles fazem episódio de casinha na árvore, tem coisa de o Chaves enfrentando um lobo, sabe? Sabe aquelas coisas bem fictícias que eles colocam em desenhos animados e que deixa até meio falso? Esses são alguns dos motivos pelo qual o desenho é criticado. O desenho perde aquela coisa que ele tem de ser engraçado, perde o que é cômico em Chaves. Uma vez o Roberto Gomes Fernandes disse que fica triste por Chaves sair da TV, ter saído da TV, porque é um seriado que usa a ternura para conquistar o público. Você não vê ternura no desenho animado. Chaves tem grandes lições, grandes ensinamentos pra gente. Cada episódio faz você rir de uma forma especial e os personagens te conquistam. No desenho, isso não acontece especificamente por quê? Eu vou dar um exemplo, porque eu já assisti, eu estava assistindo esses dias, se não me engano foi mês passado, que eu assisti um episódio do desenho animado. Quando você está assistindo o desenho animado de Chaves, não é a mesma coisa de assistir o seriado. Eu até consigo, de vez em quando, dar um pouco de risada com o desenho. Mas quando eu ri assim, eu senti como se fosse uma coisa um pouco forçada. Como se eu estivesse tentando forçar para rir. Porque, de fato, o desenho animado, apesar de ter episódios que são da fase clássica, que são episódios que são reproduzidos para o desenho, para tentar ficar engraçado, porque se você assistir o episódio Os Gesseiros, eu vou dar um exemplo, você vai ver que os acontecimentos são exatamente iguais. Mas por que você não sente aquela energia, aquela nostalgia que é igual quando a gente está assistindo Chaves? Por que no desenho, os episódios que são reproduzidos, a gente não gosta tanto? Eu vou explicar pra você por quê, porque isso é um fato. Porque não são atores. Quando você está vendo uma série que tem atores, e principalmente quando é um ator que você gosta, um ator que você já gostou, que você já acostumou a ver, você vai dar mais risada. Principalmente porque o seriado é uma coisa original. Quando a coisa é original, ela vai sempre ser a melhor. Não tem como. É o que eu falo sempre. Copiar Chaves é uma tarefa praticamente impossível. Isso. Então, era muito difícil que o desenho fosse ficar tão bom assim. Os episódios que eram reproduzidos não ficavam tão legais. E as críticas que vinham mais ainda, eu vou falar agora, eu vou chegar no ponto que me falaram aqui no canal, rapidinho. Bem, galera, só para pontuar, é muito criticado o fato de eles saírem da vila, deles irem para o espaço, aquela coisa que tira a nostalgia do programa. Aquela coisa que faz com que não pareça que você está assistindo Chaves. Eu vou falar bem assim, direto e claro, porque essa é a principal crítica e que eu sou obrigado a concordar. Eu sou uma pessoa que eu sou longe de gostar tanto do desenho quanto eu gosto do seriado. O seriado é bem melhor, entenderam? Então, se você concorda comigo, você comenta aqui embaixo, por favor. E agora eu vou chegar no ponto que eu queria chegar com o vídeo de hoje.
Uma pessoa me perguntou, pediu um tema sobre o desenho para falar sobre isso, e me perguntou se eu acredito que no desenho os personagens foram fla, eu esqueci a palavra agora, flatulentados, que significa se eles perderam a sua forma tridimensional e os que torna realistas. E eu vou responder esse comentário e agradecer até mesmo pela ideia que sim, e não só pela minha opinião, mas é fato que no desenho animado os personagens ganham tons diferentes. Os personagens, eles mudam. Eles não têm o que tornam eles especiais. No desenho animado, você basicamente não vê nos personagens o que você não vê o que você vê na série. Eu vou usar o exemplo da Patty, da Dona Clotilde e da Pops, que são personagens que mudam muito. E alguns personagens ainda ficam com algumas características, mas não fica completamente igual. E eu acredito que eu tenho certeza que é por conta dos direitos autorais. Sim, alguns personagens foram sim completamente alterados, perderam o que tornam eles realistas. O que eu falei daquilo que tem algumas falsidades no desenho. Eu vou usar um exemplo de um episódio que o seu Madruga cai no armário e fica pulando com ele, entendeu? Como se isso fosse possível. Chaves de desenho animado tem algumas coisas que desafiam a física. Algumas coisas bem falsas. Sabe aquele desenho que tem alguma coisa bem falsa? Bem, galera, o vídeo de hoje era isso. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, curtir o vídeo aqui embaixo, compartilhar aqui embaixo. Lembrando, a minha intenção não é criticar o desenho, de forma nenhuma. Eu tô aqui para falar especificamente quais são as críticas que tem sobre ele. Na minha opinião, esse desenho é um desenho. O desenho é minimamente bom. O desenho é bom, dá para assistir. Porém, é longe de ser tão bom quanto o seriado, por todos esses motivos que eu apresentei. Vou ficando por aqui, galera. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte o vídeo aqui embaixo, compartilha e roda a vinheta.